E aí, galera, tudo bem? Tô aqui depois de mais um dia de trabalho para gravar aqui uma reflexão que eu tava fazendo hoje. Algo muito simples, né? Tô até gravando do meu celular aqui, ó, tô na minha casa. Saí ali do escritório para trabalhar aqui na sala, fazer uma reunião aqui. Porque minha esposa tá ali no escritório. E qual que é a reflexão de hoje, né? Ela é muito em cima de... Pô, como vocês sabem, né? O conteúdo aqui é sobre dia a dia profissional, como te ajudar a crescer, a ser promovido no seu trabalho, na sua empresa, aí onde você está se lascando para trabalhar, para entregar algo diferente hoje. E aí o que eu estava pensando? Cara, é muito difícil a gente acertar em tudo que a gente faz, em todas as nossas entregas do dia a dia no trabalho. É muito difícil. Uma ou outra a gente não vai fazer uma excelente apresentação ou não vai entregar ali, né, aquele resultado tão esperado, ou não vai atender a expectativa da sua equipe de alguma forma. Cara, coisas do dia a dia, assim, existem dias bons, existem dias não tão bons, existem dias excelentes e dias ruins. Faz parte, cara, é assim na vida. E na vida profissional é a mesma coisa no dia a dia corporativo, né? E aí eu tava refletindo também sobre a minha trajetória, né, nessa empresa que eu tô hoje, na empresa que eu atuo atualmente. E, cara, eu já passei tanta coisa nessa empresa, mas tanta coisa. Só de trajetória em outras empresas também, já são mais de 20 anos. Mas nessa empresa atual, onde eu estou há 13 anos, olha, esses dias eu tava aconselhando uma pessoa, tava batendo um papo com uma pessoa que tava passando por alguns problemas no dia a dia profissional, no dia a dia corporativo, e aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque, cara, a trajetória de ninguém é fácil. De ninguém. É muito difícil você pegar um caso onde a pessoa, pô, ingressou na empresa de baixo. Tô falando assim, de começar uma carreira, desde o início da carreira. Começar e, pô, tudo foi um mar de rosas, tudo aconteceu muito bem. Sempre gestores excelentes, aquela equipe parceira, todo mundo te ajudando. Cara, a vida real não é assim, não. A vida real do mundo corporativo, do mercado de trabalho profissional, não é essa maravilha, não. E eu acho que tem muitas pessoas que não acham, né, que não acreditam, ou que esperam algo diferente, que espera que, pô, não, eu entrei, me contrataram, não, agora vai. Agora estourei. Agora sim 2 anos, sou diretor, mandando na bagaça toda e... Não, velho, não, assim... Pelo amor de Deus, gente, assim, acorda pra vida, né? Eu acho que... E é muito por isso que eu faço e subo vídeos aqui, tá? Porque a galera tá, assim, tá fora da realidade. Tá fora da realidade. Muito provavelmente você que tá assistindo isso aqui, você também se iludiu nessa expectativa aí de, pô, a galera é parceira, meu gestor imediato aqui tá só pensando na minha evolução, no meu aprendizado. Cara, quando você encontrar um gestor que de fato tá preocupado com a sua carreira, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, cara, agradece, levanta a mão pra cima, agradece a Deus, porque isso aí tá difícil, viu? Tá difícil de encontrar por aí. O que a gente mais vê é que o discurso é muito bonito, mas e a prática? Claro que existe, não estou falando que não existe. E hoje, depois de muitos anos, graças a Deus, eu
eu acho que eu tô no melhor momento, assim, com pessoas que realmente se importam e claro, né, a gente precisa, ainda mais quando a gente está numa posição de gestão, tem uma questão ali que muitas vezes você precisa só fazer o que tem que ser feito e menos coração e mais razão. Mas hoje, muitos anos depois de carreira, de trajetória, de experiência, de projetos, de times diferentes, de diretorias diferentes, primeira vez assim que eu cheguei num nível com colegas, com pessoas, com pares, assim, bem interessante, perdão, bem interessante para se trabalhar. Mas é muito difícil isso acontecer. Isso vai muito de cultura, isso vai muito da forma que as pessoas... E por que cultura, né? Porque a cultura, ela direciona a forma que a empresa seleciona as pessoas, né? A forma que a empresa escolhe as pessoas. E você olha só para a questão técnica ou você olha e busca ao máximo selecionar pessoas que têm fit cultural, que têm fit de comportamento, temperamento, que dá match com o clima, o ambiente do seu time. Se você já chegou num nível de maturidade interessante para o time, isso muito para a gestão, né? E se você já ainda é um nível equipe, né? Se você ainda está na trajetória aí para um crescimento profissional, para chegar ali numa posição de gestão, o que você está fazendo para contribuir, né? Com esse clima, com o ambiente, com os resultados. Aí muita gente pensa, né? Ou fala e age dessa forma, que é o seguinte: não, mas só tem babaca aqui, só tem puxa-saco, só tem gente que tá querendo puxar meu tapete aqui, por que eu vou ser legal? Cara, assim, eu acredito muito nisso, tá? E eu trabalhei assim minha carreira inteira. A gente sempre é exemplo pra alguém, sempre. E não é porque o outro tá fazendo merda que você tem que fazer também. Não é porque o outro ou te ignorou, ou não te respondeu um e-mail, uma mensagem, ou não te deu um bom dia, que você vai ser um babaca também. Uma coisa não justifica a outra, né? Então, quando você perde a linha, ou quando você deixa de fazer alguma coisa legal, perde a oportunidade de fazer alguma coisa legal para alguém, você está se igualando com aquilo que você diz que não concorda. Mas no fim das contas você está só sendo mais um ali e fazendo a mesma coisa que você está criticando. Então, gente, assim, não adianta, entendeu? A gente tem que ser coerente, Se você quer um tipo de comportamento, um tipo de tratamento, se você quer se você espera um nível de relacionamento, de convivência, você tem que, no mínimo, ser coerente com aquilo que você espera com os outros, com o próximo. E o restante é secundário, entendeu? Uma excelente entrega, um excelente resultado, um excelente trabalho. Cara, tem gente que trabalha muito bem em clima merda. Mas isso, assim, é um percentual muito baixo, é um percentual muito pequeno. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, de verdade, tá? Eu acredito que a gente... Primeiro vem o clima, primeiro vem o ambiente, primeiro vem um nível de parceria mais alto possível. Claro que, assim, 100% é muito difícil de chegar. Onde todos ali envolvidos estão alinhados num nível de parceria, de um alinhamento. Claro que é possível acontecer, mas é muito difícil acontecer, é muito difícil chegar nesse nível de excelência de ambiente. Mas uma coisa eu acredito e eu já vi, tá? Resultados excelentes a partir daí, que é priorizar ambiente, priorizar gente, priorizar pessoas, para a partir daí o resultado aparecer. Esse é o ponto, essa é a linha
de trabalho que eu acredito. E aí, isso não é sobre não trabalhar duro, isso não é sobre não mostrar resultado, não é sobre, mas você está colocando o resultado em segundo plano? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque ambiente bom não paga conta. Ambiente bom não gera resultado positivo. Ambiente bom, só isso, não gera caixa. Não é isso. O que eu estou falando é de times consistentes, times que entregam a médio e longo prazo, times que se mantêm, times que têm retenção de pessoas, times com baixa rotatividade de gente, de pessoas. Isso é muito complexo. Tudo isso que eu estou falando aqui para você chegar nesse nível, né, num ambiente bacana, com resultados excelentes, que a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano se supera. Tudo isso é um puta desafio, não é fácil para ninguém. Só que isso é possível, cara. Isso é possível. Agora, se você vai nessa linha cultural de só na chibatada, só na cobrança, só na pressão exagerada, só na hostilidade e nada, num clima assim zero humano, né? Isso também não funciona. Como que você vai se sustentar? Como que você vai se manter num clima desse? Como que você vai manter as pessoas motivadas e correndo atrás do resultado? Quando precisa, quando o calo aperta, uma galera que vai correr por você junto ali. É muito complicado, é muito complexo. Então, eu realmente acredito num trabalho sério focado em pessoas, desde o início, desde a contratação, desde a formação da equipe, desde a formação do time, mirando no objetivo, trabalhando com clareza, com transparência, com simplicidade, sem querer falar bonito ou falar que é foda. Não, assim, cara, assim, jogar o preto no branco, clareza e transparência, comunicação clara desde o início. Isso dá confiança, isso cria confiança, isso conecta. Vulnerabilidade, né? Muita gente fala, como assim, gestores falando que não sabem algo, gestores pedindo opinião de analista, de assistente, como assim? Cara, essa é a coisa mais estúpida do mundo, quem pensa assim. Eu já trabalhei ou pegando ali um nível de hierarquia, né, do corporativo hoje, como estagiários, né, que hoje é ali a porta de entrada, né, para muita gente que ainda está estudando e tal. Muito estagiário com atitude, com opinião, com ideias foda demais. E aí você vai jogar isso fora, né, não fazer com que aquela pessoa não se sinta parte de um time, sendo que você escolheu aquela pessoa. Isso é até incoerente, né, com uma escolha que você mesmo fez. Então, se você é um gestor, montou um time, gerou uma equipe, criou uma equipe, montou um time, todos ali estão no mesmo barco, cara, para alcançar o mesmo resultado. Então, sobre gestão, eu acredito muito nisso. E se não está funcionando, se essa confiança não está dando resultado, não está sendo correspondida em cima daquilo que você acredita, que você alinhou, troca. Simples assim, só troca. Não está funcionando, alinhou, deixou claro aquilo que você espera, 1, 2, 3 vezes, resultado não veio, comportamento não mudou, o interesse não apareceu, paciência, cara, troca. Eu não acredito também que empresa é uma família, não é. Empresa é trabalho, e trabalho é só uma fatia das nossas vidas. Então isso é muito sobre como eu acredito que as coisas devem ser encaradas, né? A gente não vive para trabalhar, né? A nossa vida não é trabalho. Eu acredito muito que trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, e é uma fatia importantíssima. Só que ainda assim tem a nossa saúde, a nossa família, a nossa fé, muitas outras coisas
para a gente cuidar, que estão fora daquele ambiente de trabalho, daquele ambiente profissional. Não acho que tem que ser 100% da nossa vida voltada ali para um dia a dia de trabalho, principalmente quando a gente fala do mundo corporativo, quando você é um CLT, que a empresa nem sua é. Então, esse é um outro ponto, né? Que as pessoas confundem muito as coisas e acabam ficando até doentes, levando muita coisa pro coração, né? Sem resiliência, sem inteligência emocional para tratar algumas coisas ali dentro do ambiente corporativo, muito por conta disso, né? Por uma posse, um sentimento ali de posse, como se as coisas ali fossem delas e que, pô, não é, no fim das contas não é, né? E a gente tem que saber a verdade, a realidade, encarar os fatos. Então, o pensamento que eu tive hoje era sobre isso, era sobre como é difícil você ter realmente ali pessoas junto com você, trabalhando no dia a dia, que é assim, de um jeito que você confia, que você pode ficar tranquilo, que, pô, a galera tá ali dando sangue, tá se entregando e tal. E isso é muito positivo e é muito possível, na verdade, é muito possível de acontecer, de existir dentro das empresas, de criar um time assim, um vínculo bacana, uma entrega real e interessante, onde todo mundo ganha. E é claro que a empresa precisa olhar para essas pessoas que se entregam, que se doam, que trabalham assim, muito para entregar o resultado, para fazer aquilo acontecer, o objetivo, né, para a gente alcançar o objetivo, e tem que ser um ganha-ganha, né? O dia a dia profissional tem que ser um ganha-ganha. Então, no fim das contas, essa reflexão aqui, que acabou ficando um vídeo de quase 20 minutos, é muito sobre isso. Meu tipo de pensamento, tipo de forma que eu levo o dia a dia profissional, e um contraponto sobre o que eu vejo nas empresas, né? Na empresa onde eu trabalho muitas vezes, e em outras empresas e com muitos profissionais por aí. Acho que as pessoas têm que parar de fazer o discurso bonito e pôr a mão na massa e trabalhar de verdade, né? O resultado, o trabalho, ele fala mais do que muito puxa-saco. Então, no domingo, né, na igreja eu ouvi uma frase excelente, que o caráter, ele sempre vai ganhar do carisma. O caráter sempre vai ser maior que o carisma. Então, gente puxa-saco, que fala muito, que só blá blá blá, pode até enganar um pouquinho. Mas no médio e longo prazo, não se sustenta, porque no fim das contas, no final do dia, toda empresa precisa de resultado. É sobre ter resultado. Como alcançar e superar os resultados que o seu time, que você individualmente vem fazendo. Isso é importante. Isso tem que ser, o foco tem que ser esse. E aí, como que é mais fácil fazer isso? Com aliados, com um time forte, com um gestor parceiro ou sozinho, de uma forma individual? Acho que esse tipo de coisa é muito óbvia para algumas pessoas continuarem batendo a cabeça na parede e querendo atenção e holofote só para si. Certo, gente? Um abraço. Tô cansado, final do dia de trabalho aqui, ó. Vai dar 9 horas trabalhando desde as 7 da manhã. E é isso. Que é trabalho. Um abraço e bora pra cima. Bora trabalhar, bora alcançar o resultado, bora superar a meta. Abraço, galera.